Meu nome é Mindy, tenho 45 anos e nunca imaginei que uma simples reunião de ex-alunos pudesse virar minha vida de cabeça para baixo. Depois do divórcio há 2 anos, construí uma rotina segura em Seul, trabalhando como editora de livros e evitando qualquer tipo de complicação emocional. Meu ex-marido havia me deixado por uma mulher mais jovem, e desde então eu havia construído muros ao redor do meu coração. A chuva batia nas janelas do hotel quando entrei no salão da reunião. 25 anos haviam se passado desde a formatura do ensino médio, e eu hesitava em cada passo. Minha melhor amiga, Su Jin, havia insistido tanto que acabei cedendo, mesmo sabendo que ele poderia estar lá. Ela sempre dizia que eu precisava parar de viver no passado e me abrir para novas possibilidades. O salão estava decorado com fotos antigas da nossa turma e cada imagem trazia de volta memórias que eu havia tentado enterrar. Havia a foto do festival de esportes, onde o Jin havia me carregado nas costas durante a corrida de revezamento. A imagem do baile de formatura, onde dançamos a noite toda como se fôssemos os únicos no mundo. Do outro lado do salão, nossos olhares se encontraram. Kang Woo-jin estava mais maduro, com algumas linhas de expressão ao redor dos olhos, mas ainda tinha o mesmo sorriso que me fazia perder o fôlego na adolescência. Meu coração disparou como se eu fosse novamente uma garota de 17 anos, sentindo borboletas no estômago pela primeira vez. Ele se aproximou lentamente e eu senti minhas mãos tremerem. Woo-jin havia sido meu primeiro amor, minha primeira desilusão. Quando ele se mudou para os Estados Unidos para estudar, prometemos nos manter em contato, mas a vida nos levou por caminhos diferentes. Eu havia chorado por meses, esperando cartas que nunca chegaram. Antes de continuar, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. Aproveita e já me diz de qual cidade você está vendo esse vídeo. Vamos seguir. Mindy? Ele disse meu nome com a mesma ternura de antes. Sua voz estava mais grave, mas carregava a mesma doçura que me encantava quando éramos jovens. Conversamos sobre nossas vidas, nossos trabalhos, nossos cabelos. Ele havia se tornado arquiteto e retornado a Seul há poucos meses, depois de um divórcio doloroso que o havia deixado questionando todas as suas escolhas. Durante toda a noite, não conseguimos nos afastar um do outro. Era como se os anos não tivessem passado, como se ainda fôssemos aqueles jovens apaixonados que sonhavam com o futuro juntos. Ele me contou sobre seu casamento que havia terminado há 3 anos, sobre como nunca havia conseguido amar completamente. Eu compartilhei sobre meu divórcio, sobre a solidão que havia se tornado minha companhia constante. Quando a festa acabou, ele me ofereceu uma carona. No carro, enquanto atravessávamos as ruas iluminadas de Seul, senti uma mistura de nostalgia e esperança. As luzes da cidade refletiam no para-brisa molhado pela chuva, quase cinematográfico. Talvez não fosse tarde demais para recomeçar. Talvez o destino estivesse nos dando uma segunda chance que eu não sabia se merecia. Você gostaria de tomar um café comigo amanhã? Ele perguntou quando paramos em frente ao meu apartamento. Meu coração bateu mais forte e eu disse que sim, mesmo sabendo que estava abrindo uma porta que havia trancado há muito tempo. Não sabia que essa decisão mudaria tudo, que me levaria a descobrir segredos que poderiam destruir qualquer chance de felicidade. Naquela noite, deitada na cama, memórias da nossa juventude voltaram como ondas. Nossos encontros secretos no parque, as cartas que trocávamos, a promessa de que nada nos separaria. Lembrei do dia em que ele me deu meu primeiro beijo debaixo da cerejeira em flor no pátio da escola. Mas havia algo mais, uma lembrança vaga que me incomodava, como uma sombra no canto da minha mente. O café onde nos encontramos ficava em Hongdae, um lugar aconchegante com vista para a rua movimentada. As paredes eram decoradas com livros antigos e plantas verdes, criando uma atmosfera íntima e acolhedora. Woo-jin chegou pontualmente, carregando um buquê de flores brancas. Minhas favoritas, ele ainda se lembrava. Meu coração se aqueceu ao perceber que alguns detalhes nunca se apagam da memória de quem realmente nos ama. Sentamos perto da janela e a conversa fluiu como se nunca tivéssemos nos separado. Ele me contou sobre seus projetos arquitetônicos, sobre como havia projetado escolas e hospitais nos Estados Unidos, sempre pensando em criar espaços que trouxessem paz e felicidade às pessoas.
Eu compartilhei sobre meu trabalho na editora, sobre como havia encontrado consolo nos gestos enquanto ele falava, a maneira como mexia no cabelo quando estava nervoso, como seus olhos brilhavam quando falava de algo que o apaixonava. Eram os mesmos trejeitos de quando éramos jovens, e isso me fez perceber que, fundo, ele ainda era o mesmo garoto por quem me apaixonei na adolescência. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que a Mindy deveria fazer. Ele me contou sobre seus projetos tônicos, sobre como havia sentido minha falta todos esses anos. Disse que havia se casado tentando esquecer o que sentíamos, mas que nunca havia conseguido amar sua ex-esposa da mesma forma. Suas palavras me tocaram profundamente, porque eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Meu casamento, o vazio que ele havia deixado. Preciso te contar algo sobre o dia em que parti. Ele na xícara de café. Meu coração e senti um frio na barriga. Durante todos esses anos, eu havia me perguntado por que, na mente, sem uma despedida adequada. Havia criado 1000 teorias na minha cabeça, todas dolorosas. Antes que ele pudesse continuar, seu telefone tocou. Era uma ligação urgente do trabalho, algo sobre um projeto que precisava ser entregue naquele dia. Ele se desculpou profusamente, prometeu que conversaríamos mais tarde, mas ficou uma tensão no ar, como se houvesse segredos não revelados entre nós. Eu fiquei ali, sozinha, com mais perguntas do que respostas, sentindo que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Naquela tarde, voltei ao meu apartamento com a mente confusa. O lugar parecia menor, mais silencioso, como se a presença dele tivesse preenchido espaços que eu nem sabia que existiam. Decidi procurar nas minhas coisas antigas, talvez encontrasse algo que me ajudasse a entender melhor aqueles últimos dias antes de sua partida. No fundo de uma gaveta, encontrei nosso álbum de fotos da escola. Folheando as páginas, cada imagem trazia de volta emoções intensas. Havia fotos de festivais escolares, de viagens de campo, de momentos íntimos que havíamos compartilhado. Uma foto me chamou a atenção. Era do festival de outono da escola, poucos dias antes de Woojin partir. Nela, estávamos abraçados, sorrindo, mas ao fundo havia uma figura que me fez gelar. Meu pai, observando-nos com uma expressão séria que nunca havia notado antes. Uma lembrança vaga começou a se formar em minha mente, como peças de um quebra-cabeças se encaixando lentamente. Meu pai havia chegado em casa naquela noite muito agitado, falando ao telefone em voz baixa, com uma expressão preocupada que era rara nele. No dia, Woojin havia me procurado na escola, dizendo que precisava partir imediatamente para os Estados Unidos. Seria apenas coincidência? Peguei o telefone e mãe. Ela ainda morava na mesma casa onde cresci, cercada pelas mesmas plantas que cuidava há décadas. Talvez pudesse esclarecer algumas coisas que minha memória adolescente não havia captado na época. Mas quando mencionei o nome, percebi uma hesitação em sua voz, como se ela estivesse escondendo algo importante. Mãe, o que exatamente? Houve um longo silêncio do outro lado da linha e então ela disse que precisávamos conversar pessoalmente. Sua voz estava trêmula, carregada de uma tristeza que eu não conseguia compreender. Marcamos um encontro seguinte e passei a noite inteira me perguntando que segredos minha família havia guardado de mim. A casa dos meus pais ficava em um bairro tranquilo de Seul, crescido cercada de amor e proteção. Ao chegar, encontrei minha mãe no jardim, cuidando das flores que sempre foram sua paixão. Ela parecia mais velha, mais frágil, e havia uma tristeza em seus olhos que nunca havia notado antes. Suas mãos, que sempre foram firmes, tremiam ligeiramente enquanto regava as plantas. Sentamos na varanda, onde costumávamos conversar quando eu era adolescente e tinha problemas que pareciam imensos na época. Minha mãe preparou chá de jasmim. Percebi que ela estava nervosa, como se estivesse prestes a revelar algo que guardava há décadas, um peso que carregava sozinha. Mindy, há coisas sobre aquela época que nunca te contei. Ela começou, evitando meu olhar. Seu pai, ele descobriu algo sobre a família do Woojin que o preocupou muito. Algo relacionado aos negócios dele. Meu coração começou a bater mais forte e senti que estava prestes a descobrir a verdade que havia me atormentado por anos.
Ela me contou que meu pai, que trabalhava no banco há mais de 20 anos, havia descoberto irregularidades financeiras envolvendo a empresa do pai de Woo Jin. Não eram apenas problemas comerciais, mas algo mais sério, que poderia comprometer toda a família. Havia suspeitas de lavagem de dinheiro, de conexões com pessoas perigosas. Meu pai havia ficado em uma posição entre sua integridade profissional e o afeto que tinha pela família do meu namorado. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que a Mindy deveria fazer. Ele conversou com o pai do Woo Jin. Minha mãe continuou, suas lágrimas começando a cair. Não para ameaçar, mas para alertar. Disse que havia uma investigação em andamento, que seria melhor se eles se afastassem até que tudo se resolvesse. A família decidiu que seria melhor se mudarem para os Estados Unidos até que a situação se acalmasse. Foi por isso que o Woo Jin partiu tão repentinamente. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Durante todos esses anos, eu havia pensado que Woo Jin havia me abandonado, que nosso amor não havia sido forte o suficiente para superar a distância. Havia criado teorias dolorosas na minha cabeça, que ele havia encontrado outra pessoa, que havia se cansado de mim, que eu não era importante o suficiente para lutar por nosso relacionamento. Por que nunca me contaram isso? Perguntei, sentindo lágrimas nos olhos. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, carregada de anos de dor e incompreensão. Minha mãe explicou que meu pai havia pedido segredo, que achava melhor eu seguir em frente. Eles pensavam que seria mais fácil, que saber a verdade só me machucaria. Vocês não tinham o direito de decidir isso. A raiva que senti naquele momento, tensa, misturada com alívio e tinha o direito de saber, de escolher. Vocês me tiraram essa chance. Minha mãe chorava agora, pedindo desculpas. Expliquei que haviam feito o que achavam melhor na época. Naquela noite, voltei para casa com a mente agora. A partida repentina, a falta de contato, a tristeza nos olhos de Woody. Ele havia carregado esse peso sozinho durante todos esses anos, protegendo-me da verdade, sacrificando nosso amor para manter sua família segura e me proteger. Decidi que precisava conversar com ele. Peguei o telefone e mandei uma mensagem, pedindo para nos encontrarmos urgentemente. Ele respondeu imediatamente, sugerindo o parque onde costumávamos nos encontrar quando éramos jovens. Era hora de acertar as contas com o passado, de finalmente colocar todas as cartas na mesa. O parque estava silencioso naquela noite, iluminado apenas pelos postes de luz que criavam sombras dançantes entre as árvores. O ar estava fresco, carregado com o perfume das flores que desabrochavam com a chegada da primavera. Woo Jin já estava lá quando cheguei, sentado no mesmo banco onde costumávamos conversar sobre nosso sonho futuro, onde havíamos planejado uma vida juntos. Ele parecia pensativo, com o olhar perdido na distância, como se também estivesse revivendo memórias dolorosas. Quando me viu chegando, seus olhos se iluminaram, mas também percebi uma sombra de tristeza, como se soubesse que nossa conversa. Sentei ao seu lado e por um silêncio, apenas observando a cidade que Seul havia mudado muito desde Tude, com prédios mais altos e luzes mais... Mas aquele lugar ainda carregava a que havíamos nos beijado pela primeira vez. Havíamos prometido amor eterno, onde havíamos sonhado com um futuro que... Finalmente, respirando e decidi quebrar o silêncio. Vi seus olhos se arregalarem de surpresa, e então uma mistura de alisto. Ele havia carregado esse segredo por tanto tempo que parecia quase inacreditável que eu finalmente soubesse a verdade. Suas mãos tremeram ligeiramente e ele fechou os olhos como se estivesse... Ele me contou sua versão da história. Como seu pai havia chegado em casa naquela noite, com o rosto pálido e as mãos e dizendo que precisavam partir imediatamente. Como ele havia lutado contra a decisão, gritando que não queria me deixar, que preferia enfrentar qualquer consequência ao meu lado. Mas sua família estava em perigo real, e ele não podia ser egoísta. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que a Mindy deveria fazer. Todos os dias eu pensava em você, ele confessou pegando minha mão. Seus dedos estavam frios, tremendo ligeiramente. Queria ligar, escrever, voltar, mas meu pai disse que seria melhor deixar você seguir em frente, que eu só traria problemas para a sua vida. Disse que se eu realmente te amasse, deveria te deixar livre para ser feliz. Foi a decisão mais difícil que já tomei.
Lágrimas corriam pelo meu rosto enquanto eu processava tudo. De 5 anos de mágoa e incompreensão se desfaziam naquele momento, como gelo derretendo sob o sol. Não havia abandono, não havia falta de amor. Havia apenas 2 famílias tentando proteger, mesmo que isso significasse destruir a felicidade deles. Eu escrevi cartas, ele continuou, sua voz quebrando. Centenas de cartas que nunca enviei. Guardei todas elas, esperando um dia ter coragem de mandar. Mas os anos passaram e eu soube que você havia se casado. Pensei que havia seguido em frente, que era tarde demais para voltar. Ele tirou do bolso um envelope amarelado pelo tempo, cartas que nunca chegaram até mim. E agora? Perguntei. O que fazemos com essa segunda chance? O riso que me fazia derreter quando éramos jovens, mas agora carregado com a sabedoria de quem havia sofrido e aprendido com a dor. Disse que havia voltado para Seul não apenas pelo trabalho, mas porque nunca havia conseguido me esquecer, porque ainda me amava depois de todos esses anos. Nós nos beijamos ali, sob as luzes do parque, como se novamente aqueles jovens apaixonados. Mas agora éramos mais maduros, mais conscientes do valor do amor verdadeiro e de como ele é raro e precioso. Sabíamos que não seria fácil reconstruir uma relação depois de tanto tempo, mas estávamos dispostos a tentar, a lutar por essa segunda cia. Caminhamos pela cidade naquela noite, conversando sobre nossos dora, como se a cidade também estivesse celebrando nosso reencontro. Pela primeira vez em anos, senti que estava no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. 6 meses se passaram desde aquela noite no parque. Woodin decidimos recomeçar devagar, construindo nossa relação sobre bases mais sólidas, sem pressa, saboreando cada momento juntos. Não éramos mais os jovens impulsivos de antes, mas maduras que haviam aprendido com os erros do passado, que sabiam o valor de cada gesto de carinho, de cada palavra de amor. Nossos encontros se tornaram uma rotina doce e reconfortante. Cafés nas manhãs de domingo, onde conversávamos por horas sobre livros e sonhos, caminhadas pelos mercados noturnos, experimentando comidas diferentes e rindo como adolescentes. Jantares em pequenos restaurantes escondidos pela cidade, descobrindo lugares que se tornavam especiais simplesmente porque estávamos juntos. Cada momento juntos é ansioso, como se estivéssemos recuperando o tempo perdido. Ele me mostrava seus projetos arquitetônicos e eu compartilhava os livros que estava editando. Descobrimos que, mesmo depois de tantos anos separados, ainda tínhamos muito em comum. Ainda nos complementávamos de maneira natural e harmoniosa. Minha família e a dele finalmente se reencontraram. E foi emocionante ver nossos pais conversando novamente depois de tantos anos. As feridas do passado estavam cicatrizando lentamente, e todos pareciam felizes por nossa segunda chance. Até minha mãe, que sempre foi cautelosa com relacionamentos, admitiu que nunca me viu tão feliz e radiante. O pai de Woodin, agora um homem mais velho e sábio, pediu desculpas pela dor que havia causado. Explicou que, na época, havia feito o que achava melhor para proteger a família, mas que sempre se arrependeu de ter separado 2 jovens que se amavam tanto. Suas lágrimas eram sinceras, e eu consegui perdoá-lo, entendendo que ele também havia... Woodin me surpreendeu no meu aniversário com um projeto especial. Ele havia desenhado uma casa para nós, um lugar onde poderíamos construir nosso juntos. Era simples, mas perfeita, com grandes janelas que deixavam entrar muita luz, um escritório onde eu poderia trabalhar e um jardim onde eu poderia amar. Era nossa casa dos sonhos, planejada com todo o amor e cuidado. Não quero mais desperdiçar tempo, ele disse, ajoelhando-se na varanda do meu apartamento. Já perdemos 25 anos, não quero perder nem mais um dia sem você ao meu lado. O anel que ele ofereceu era simples, mas significava tudo. Um novo começo, uma nova chance de sermos felizes, a promessa de que nunca mais nos separaríamos. Disse sim, sem hesitar. Não porque estava desesperada por um relacionamento, mas porque finalmente havia encontrado minha alma gêmea novamente. Às vezes, o amor verdadeiro precisa de tempo para amadurecer. Precisa passar por provações para se tornar mais forte, mais resistente às tempestades da vida.
Nosso casamento foi simples, apenas família e amigos próximos, no mesmo parque onde nos reencontramos. Madrinha e chorou mais do que eu durante a cerimônia. Ela soube que Woo Jin era o amor da minha vida, mesmo quando eu tentava negar, mesmo quando eu construía muros ao redor do meu coração. A cerimônia foi realizada sob as cerejeiras em flor, criando um cenário de sonho. Quando trocamos votos, prometi que desta vez nada nos separaria, que enfrentaríamos juntos qualquer desafio que a vida nos apresentasse. Ele prometeu me amar e proteger, mas também me dar a liberdade de ser quem eu hoje, enquanto escrevo nossa história, olho pela janela da nossa nova casa e... Aos 45 anos, descobri que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para o amor verdadeiro, nunca é tarde para ser feliz de verdade. Às vezes, os segredos que nos separam são também os que nos protegem. E quando a verdade finalmente vem à luz, ela tem o poder de curar feridas antigas e abrir caminhos para um feliz. Nossa história prova que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar para casa, mesmo que precise esperar décadas para isso. Aprendi que o amor maduro é diferente da paixão juvenil. É mais profundo, mais consciente, mais grato. Cada dia ao lado de Woo Jin é um presente. Cada sorriso dele é uma bênção, cada momento juntos é uma vitória contra o tempo que tentou nos separar. Somos prova viva de que algumas histórias de amor são eternas, que alguns corações são feitos um para o outro e que o